O Will e Fábio agora, eu gostaria de ouvi-los, começando pelo Fábio, até os impactos, né? Porque, como vocês falaram, tem muito cenário ainda para compor, mas a gente vê os mercados bastante animados, né? Com renovação de máximas, com expectativas em relação às entregas que o mercado pode ter, mesmo com um fluxo um pouco mais reduzido, né? Ou ida de fluxo para outros mercados, como a gente vem debatendo aqui ao longo das últimas semanas. Como que vocês avaliam esse impacto daqui para frente com o mercado? Ele já está precificando justamente esses cortes, por isso que a gente ainda vê esse ânimo. Se houver uma desaceleração, se houver algum tipo de frustração nesse cenário, pode pegar ainda mais para o mercado, pode tirar um pouco desse ímpeto, dessa expectativa. Como que você está avaliando esses desdobramentos daqui para frente, né? O mercado já precificou, por isso que animou, ou ainda tem algo que possa trazer ainda mais expectativa positiva, Fábio? Olha, Felipe, eu acredito que o mercado ele está olhando muito mais para frente em termos não só de taxa de juros, para as taxas de longo prazo e os movimentos do governo para fazerem o mercado ganharem confiança nele, essas taxas de 10 anos caírem, do que o Fed Funds. A gente já percebeu que para as empresas hoje em dia, por mais que o Fed Funds tenha um peso no curto prazo, elas estão conseguindo navegar muito bem. O que está sofrendo hoje para se reajustar foi que o mercado de juros se animou demais, com possível corte em setembro, já precificando quase 80% de chance, e como o Will pontuou, o PCI não deu sinal que tinha espaço para cortar via inflação. Os dados de emprego hoje não dão espaço para pensar em corte tão cedo, dado a resiliência do mercado de trabalho. A taxa de juros está se ajustando até 2 anos a um prêmio que talvez não venha a corte em setembro, também tem que tirar um pouco dessa expectativa, porque a gente já tem uma série de fatores, tarifa, inflação, para ver, entender e saber se o Fed vai poder fazer o trabalho dele por causa da inflação. Veja bem, para o mercado de ações, o melhor dos mundos é o Fed cortar por causa da inflação. Isso geraria menos impacto na precificação das empresas do que o Fed ter que, de repente, reagir a um número de emprego e uma desaceleração da economia e ter que cortar juros para isso. Isso teria um impacto maior na precificação das empresas, que sim, continuam renovando máxima, porque a economia americana e as empresas estão se mostrando extremamente resilientes e competentes para navegar nesse cenário desafiador nos últimos trimestres. A gente vai ter começar agora em julho os resultados do trimestre passado e vamos entender cada vez mais como elas estão se sentindo e quais são os próximos desafios que elas enxergam, que é muito mais em termos de tarifa do que de juros de curto prazo. Ô Will, e a sua percepção, né? Como que você está vendo, inclusive, o comportamento das companhias e dos investidores nesse cenário? Não, o Fábio já resumiu muito bem, né? A gente vai começar a safra de balanços agora em breve, nas próximas semanas, vai ser um bom indicador. Eu acho que, em geral, a leitura da economia americana, pelo menos essa é a minha opinião, ela parece um pouco... não é suja, mas ela ficou mais complexa, né? Porque no primeiro trimestre você teve um impulso muito grande da antecipação de compras, as importações surgiram, aumentaram, né? 40% ano contra ano, então isso acabou afetando o PIB, mas também afetou a produção das empresas que se estocaram, se prepararam para as tarifas. Aí agora vem o segundo trimestre, as tarifas aconteceram, mas não aconteceram. As empresas estavam preparadas, se estocaram, como que isso ficou? Então, acho que tem muita coisa para ver, e você teve em termos de PIB, né, e atividade, um primeiro trimestre que foi muito ruim, aí um segundo trimestre que tende a ser forte, mas com dado exagerado ali por conta um colapso das importações, né, porque você teve aumento das importações no trimestre anterior. Então, acho que, em geral, a economia americana ficou mais difícil de ler. O impacto das tarifas não aconteceu tanto nos preços, mas aconteceu no nível de atividade, as empresas se antecipando. Tá? Agora, o que dá para ver, em geral, é que, assim, você tem uma economia que ela está desacelerando levemente, caminhando, né, de um crescimento de 2, 2,5, como vinha do ano passado, para um crescimento mais perto de 1,5, que é exatamente o cenário do próprio Banco Central americano.
um pouquinho mais de desemprego, não foi o que a gente viu agora, mas é a expectativa do Fed que tem um pouquinho mais de desemprego, e aí abre espaço para cortar juros. O mercado vinha se antecipando, que nem o Fábio comentou, especialmente na parte curta da curva, perdão, que hoje já veio corrigindo bem, e na parte longa, o que pega mais é a Big Beautiful Bill, né, que estima-se um aumento do déficit, ela não resolve o problema fiscal americano, e aí acaba cobrando mais prêmio, por isso que a gente viu os títulos mais longos, que chegaram ali perto dos 5, corrigiu um pouco, mas estão aí num patamar bem mais elevado. Cenário para as ações, né, a gente está num all-time high com múltiplos esticados, uma economia desacelerando. Eu acho sempre cauteloso, né? É importante ter cautela nesse momento de alocação, não só porque a bolsa está na máxima, mas de novo, né? Porque a economia vem dando alguns sinais de uma certa desaceleração nesse primeiro momento. É o remédio amargo do Trump no seu início de mandato para colher os frutos depois das boas reformas que ele está fazendo.